Dilemas, episódio 90. 90 Dilemas 90 é nota 100. Inventei esse slogan agora. Quem tem memória, né? Quem é... Não tem pra ninguém. Não tem pra Dilemas ninguém. 90 é nota 100. Então vamos. Esse dilema, gente, vai ser lido com muito carinho, porque eu gosto de gente que é persistente, assim. Gente que, sabe, assim, que não tem medo de falar as coisas. Eu gosto muito de gente assim. E esse dilema tem a ver com isso? Esse tem, tipo Mas- cara de pau. Eu gosto de gente cara de pau. Gente do céu. Tá, então vamos fazer isso. Vamos lá. Caboge, solta a vinheta, meu querido. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar, Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema É um problema a ser resolvido, ou não. a ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros. E Pedro Fonseca. Meu amor, conte pra gente que dilema é esse que nos chega. Dilema de uma Valentina cara de pau que botou assim no título do e-mail. Dilema 90. Intuição de que será. Veja só. Eu não tenho como negar um pedido Não desse, tem, entendeu? não tem. Ganhou, Ganhou. Valentina. Então vamos lá. Querida Lua e querido Peu. Escrevendo enquanto escuto Dilemas 86 e me deu uma vontade enorme de propor uma conversa sobre o meu, porque estou me percebendo num dilema que ainda nem se consolidou, mas muito possível. Bem diretamente, suspeito que tenho problemas com Enzos bem-sucedidos financeiramente. Não, pera. Como? Vou ler de novo. Bem diretamente, né, que assim também é bom, suspeito que tenho problemas com Enzos bem-sucedidos financeiramente. Que tem problemas com Enzos bem-sucedidos. Leia mais. Conheci um cara massa, super politizado, querido e bem financeiramente. Rolou química boa, mas uma trava gerada por incômodo enorme me despertou para a ideia de que só me gosto de homens que estão ferrados financeiramente. Tem chance de se apaixonar por mim, essa Valentina. Sai pra lá. Eu estou com 36 anos e mãe solo há quase 4 anos, me reinventando porque tenho uma profissão, produtora cultural e pesquisadora em cultura, que não tem me rendido nenhuma segurança nos últimos anos, principalmente porque minha Valentininha chegou na época do golpe. Foi golpe. Golpe. Que dificultou o mercado na minha área. E, com a vinda dela, também se escancararam todas as consequências desse patriarcalismo ao qual estamos submetidas. Sim. Fato é que estou há 5 anos tentando sobreviver financeiramente sem grande sucesso, apesar de fazer o que amo e acreditar nesse potencial. Além disso, catando cavaco nas relações afetivas. Desde que terminei com Adoro essa expressão, desculpa. Catando cavaco. Desde que terminei com o pai dela, não consegui ter uma relação duradoura com ninguém. Mas por que o gatilho? Antes da chegada da minha filha, me relacionei com um cara mais velho e bem-sucedido, que eu achava que parecia meu tio. Exemplo maior de homem bem-sucedido na família. Estilo carrão, apartamentão. Perdi o interesse em algumas semanas. Detalhe, meu pai é um ferrado financeiramente. E haja análise. Minhas questões que saltam são: será que tem um pacto com um perrengue financeiro? A relação com esse Enzo, recém-chegado, é só uma possibilidade. Mas será que eu já não estou sofrendo e me fechando sem abrir chances antes mesmo de ver qual é? Parece que me sinto pequena demais diante desse sucesso todo. Acaba me dando preguiça. Ou será que tenho medo de não ser conhecida pelo que sou, mas só por ser companheira dele? Enfim, incômodos e reflexões. Socorro, cabeça a mil. Vamos falar sobre isso? Vocês são demais, obrigado por essa iniciativa. E Lua, todo meu amor e admiração por você, que já me ajudou muito. Ai, Valentina. Beijos. Valentina, que pacto, hein? Primeiro, será que existe isso? Será que a gente vai fazendo uns pactos secretos, sigilosos ao longo da nossa vida, com coisas que a gente nem sabe ao certo? Subconscientemente, sim. Ela já trouxe a resposta. Ela trouxe o dilema embalado numa resposta sutil. Quando ela fala sobre... Ela cita apenas: meu pai é um ferrado e haja terapia. Meu tio é um cara Meu tio bem-sucedido, é um cara... é o sinônimo de bem-sucedido na família. Nesses conflitos que ela carrega e que fazem parte da existência dela, ela não nos contou.
Mas talvez não tenha contado, porque também o subconsciente pregou essa peça nela. Porque ela poderia ter dito: meu pai é um ferrado, mas eu queria contar pra vocês a relação de afeto que a gente tem. Ou meu pai é um ferrado financeiramente e isso sempre me trouxe problemas e traumas como? E esses traumas continuo carregando comigo porque nunca falei sobre eles. Ou ela poderia dizer: meu pai é um ferrado e nesse capítulo meu pai é um ferrado e eu não consigo me relacionar com homens bem-sucedidos, e ela fala sobre toda essa representação verdadeiríssima sobre o patriarcado e os homens nos lugares de poder, e ela se coloca no lugar de quem tem medo de ocupar esse lugar, ou de ocupar esse lugar e ser reconhecida somente por estar ali naquela relação, ou ocupar esse lugar e não ser reconhecida por quem ela é, porque tem alguém que tem muito dinheiro e parece que isso faz brilhar mais, é ela se sabotando num lugar que é assim, eu me apaixonei por uma pessoa, tem uma questão que ela é uma pessoa bem sucedida. Essa é uma questão que essa outra pessoa carrega. Não é Essa sua, história né? não é sua, Valentina. Essa É. história não é sua. Você pode estar se relacionando com uma pessoa extremamente bem sucedida financeiramente, que tenha carrão, apartamentão, aviãozão, que faça viagens para lugares e tudo isso, e você se manter franciscana eticamente, no sentido de que você entende que o dinheiro ele não é exatamente algo que te define. Assim como não é esse homem que te define, a casa não te define, e o Francisco Elombre talvez nos defina quando a gente pensa nessa canção. Eu fiquei te ouvindo, eu fiquei pensando que existe um paralelo, eu faço um paralelo com isso que ela traz, né, com esse pacto do perrengue financeiro, que é o pacto dos amores não bem-sucedidos, assim, sabe, da infelicidade. A infelicidade como o sofrimento, como algo que eu carrego, assim, que vai junto comigo, porque se eu me livro daquilo, quem eu sou? Que sobra? Sobra o mundo inteiro, né, pra eu desvendar, pra eu usar, pra eu percorrer. Mas não, se eu sou reconhecida como uma mulher que sofre, uma mulher que tá sempre, não se dá bem nas relações amorosas, tal, eu tenho um lugar inclusive que gera empatia, que gera acolhimento, né, que faz com que outras mulheres se identifiquem comigo. Mas se eu sou uma mulher que sou bem-sucedida nas minhas relações, não, metida nela. É um belo ponto esse, porque qual a escolha que essa Valentina faz para a história dela? Porque, Valentina, se a sua escolha. Porque assim, esquece os homens. Esquece os homens. Esquece que você. Né? A gente escolhe com quem a gente se relaciona. Esquece. Coloca essa na equação agora a escolha sobre quem você quer ser. Quem você quer ser como mulher, como profissional, como mãe da sua Valentininha que você tem, como ex-companheira de um companheiro que você já teve. Quem você é diante dessas tantas relações? O que é que você carrega que é só seu? Qual o tamanho de uma mala se você tiver que agora ir para outro lugar, viver em outro lugar? O que é que você carrega? O que é só seu? Tô anotando, porque essas perguntas estão muito boas, assim, acho que eu vou parar para responder essas perguntas também. O que é que você carregaria? Vamos fazer esse exercício depois. O que é que você carregaria? É, Tem mais. A sua Valentininha tem um pai que é seu ex-companheiro. Tudo bem a Valentininha ficar com o pai se você disser: eu tenho um sonho, eu vou fazer um mestrado e vou ficar 2 anos fora do país, e tudo bem, esses 2 anos eu vou engolir essa saudade, vou sofrer com ela, vou sentir essa dor da minha pequena, mas ela vai ali ficar com o pai dela que vai cuidar, e eu vou atrás do meu caminho de realização. Não estou falando aqui em sucesso, porque eu acho que essa é uma outra problematização que a gente pode trazer hoje. Quando você fala bem-sucedido, essa expressão me incomoda profundamente e já já eu venho com os pós-perguntas do ouvinte sobre ela. Mas pensa no tamanho da mala que você carrega. É mala, mochila, são containers. O que é que te prende ao lugar que você ocupa hoje? Se libertando desses pesos e sendo capaz de se deslocar com a mochila nas costas, você tem 2 mãos livres. E aí você pode ir para onde você quiser. E aí, se você escolhe ir com alguém, não importa se esse alguém tem um carrão, um apartamentão, não sei o que lá, você está convidando para ir. E aí, essa pessoa também
vai ter que ter as duas mãos livres, porque vocês vão fazer uma trilha nova e essa pessoa só vai poder carregar uma mochila também. É muito bom pensar nisso, Peu, e nesse desenho todo que você trouxe pra gente, porque olha que coisa mais libertadora pensar que não importa o que você traz para essa relação. Aqui começa uma relação onde a gente constrói juntos. E se você tem mais e eu menos, é só um cenário, porque o que vem depois disso é construção, é nós dois. Não é você e nem sou eu, é a dupla. E é por isso que as relações elas são tão incríveis e tão maravilhosas, porque elas nos possibilitam essa expansão, né, da minha história com a sua história, criar uma Sim. nova história. Então, se você é rico, tem carrão, uma super poupança e eu não, o que se cria a partir desse encontro? E a gente precisa ter muito cuidado com essa inversão de valores, que é numa caminhada nova, começa do zero, de uma relação e tal, daquilo que a gente escolhe carregar. Essas pessoas que ela traz como bem-sucedidas, vou mandar a pergunta já já que eu tenho que fazer. Quando ela fala em bem-sucedida, ela está falando do dinheiro, não sei o que lá e tal. Essas próprias pessoas, elas precisam tomar uma consciência sobre uma coisa que é elas que carregam o dinheiro. O dinheiro não carrega elas para lugar nenhum. E se carrega, aí é o Tem alerta, um problema. né? O gatilho é, essas pessoas são carregadas pelo dinheiro, pelas posses. A pessoa, se ela se define a partir do que ela tem ou do que ela faz, ou seja, do ofício, do trabalho que ela faz, ela precisa se observar, se analisar, né? Pensar nisso. Porque, na verdade, a gente é definido por quem a gente é, não por aquilo que a gente tem ou pelo que a gente faz. E talvez, Valentina, quando você fala, né, essa relação ainda nem começou, será que eu já estou terminando essa relação antes de começar? Talvez você esteja carregando numa tinta que esse Enzo, bem-sucedido, rico aí, nem esteja pensando nela como você está, nem está colocando esse peso todo como você está. Eu tenho uma suposta pergunta do ouvinte para fazer. Vamos nessa? Vamos. Cabode, solta a vinheta. Quem sabe, talvez, suposta pergunta, se fosse uma vez, suposta pergunta do ouvinte. A minha suposta pergunta do ouvinte é super simples, Luanda, para você, diante desse dilema que a Valentina nos trouxe, né? O que é esse conceito que a gente fica trazendo quando a gente adjetiva as pessoas ou qualifica? Que conceito é esse de bem-sucedido? E por que isso atormenta as pessoas? Eu acho que a sociedade ela criou linhas de chegada, né, para as pessoas. Então, se você cruza essa linha de chegada, você é X, você está ali, você está num bom caminho. Então, se você tem uma carreira estabilizada, você cruzou uma linha de chegada. Se você comprou coisas, você cruzou outra linha de chegada. E se você, né, o seu corpo, a sua aparência, tudo isso são linhas de chegada. E a gente foi dizendo sim para essas linhas de chegada. E a gente foi se aprisionando nessas linhas de chegada. E aí, quem ainda não cruzou essas linhas de chegada fica de longe dizendo assim: puta, não sou bem sucedido, não, porque, ó, bem sucedida é aquela pessoa ali que cruzou aquela linha de chegada. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, é muito bom pensar que, veja só, todo mundo, rico, pobre, foi afetado pela pandemia. Não da mesma maneira, obviamente, não estamos no mesmo barco, mas todos tivemos que ficar em casa, de alguma forma, né. E aí você diz assim: "Para que que serve o carrão, a Mercedes estacionada na garagem, se o bom senso pede que a gente não se desloque, não se aglomere?" Do que serve eu ter uma puta conta bancária se eu não estou ali na fila da vacinação ainda? De que serve isso? Então vamos pensar sobre o que são esses conceitos de bem-sucedido ou não nessa vida, né, de bonito, feio, de importante e não importante, porque o tempo todo é colocado no outro, é o comparativo com o outro. Eu deixo de me ver, eu deixo de dizer sim para as minhas realizações, para aquilo que eu concretizo na minha vida, porque o outro fez de um outro jeito que foi mais rápido, melhor, mais bonito, mais importante. E aí o que eu faço não é levado em consideração. Eu não valido os meus passos, eu não valido aquilo que eu realizo, porque minha métrica é sempre a do outro. É sempre uma métrica colocada.
Quais são as suas métricas, Valentina? Você é uma produtora cultural e uma pesquisadora que está há 5 anos tentando viver disso num país desgovernado. Se você ainda não morreu de fome, você é bem-sucedida sim. Então, que métrica é essa? Onde é que você está colocando isso na sua vida? Uou! Luanda, aproveitando isso, seja uma pergunta íntima. E como foi pra você casar com um homem bem-sucedido que hoje não tem um pau pra dar no gato? Por favor, conta essa história pros nossos ouvintes. Eu estava pensando muito nisso. A gente já contou isso aqui, né? Que no término da minha relação antes de começar a namorar com o Peu, era uma relação de bastante tempo, muito, muito querida, muito especial, mas que terminou porque realmente eu reencontrei Pedro e não dava mais o explode coração, foi uma loucura. E esse meu ex-namorado ficou muito puto, né? E na nossa despedida, ele querendo me magoar, ele disse assim: Eu sei que você tá terminando pra ficar com ele porque ele é rico. Não é muito bom essa história, gente, E sério. a gente deu risada dessa história, Ai. mas porque Pedro, naquele momento, ele se comparando, esse ex-namorado se comparando com Pedro, Pedro tinha conquistado coisas que esse meu ex-namorado não tinha conquistado ainda. Então ele colocava esse peso nisso. E aí corta, né? Pula 2 anos dessa cena. Tamo eu e Pedro, 2 anos não, 2 anos, quase 3 anos depois disso, tamo eu e Pedro na sala de São Paulo, do nosso apartamento de São Paulo, quebrando um porquinho, porque a gente não tinha mais um puto e tinha um bebê pra dar mamar, pra dar leite. E a gente tá quebrando um porquinho. E quando a gente quebrou o porquinho, podia ter sido uma história assim, podia ter se separado, né? Porque dinheiro a gente sabe que acaba a relação também. Não é só muito dinheiro, não, viu, Valentina? A falta de dinheiro desestabiliza um bocado. E nesse momento, que foi um momento de uma puta crise, a gente olhou e a gente deu muita risada dessa história. Eu digo, velho, disseram que eu acabei meu namoro com outro só pra ficar contigo, porque tu era rico, né? Vê, Ai, eu ó, que adoro essa golpe do história. baú, as As avessas dessa avessas. história. É. E é até bom trazer isso, Valentina, porque pensando nessa perspectiva que você traz, é como se eu sentisse que Lua, por exemplo, faz a escolha inversa da sua, entendeu? É como se ela dissesse assim: Ah, rapaz, eu vou casar com esse moço aqui, ó. Vai ser muito perrengue a vida inteira. Isso aqui vai ser muito divertido. Oh, que beleza, montanha russa. Porque eu sou muito desapegado com dinheiro mesmo, assim. Eu nunca... Aliás, eu sou desapegado com coisas. A gente tá gravando dentro de um closet. E semana passada eu lembro que eu fui fazer uma faxina de doação de roupa. E eu fiquei, ó, um, dois, três. Eu fiquei com 4 calças ali, camisetas. Tem umas 2 bermudas dentro da gaveta. As cuecas têm mais de 2 anos todas. A roupa que eu usei na renovação de volta é isso. Ah, acabou. Acabou. Meu espaço no closet é esse Mas mesmo. isso não quer dizer que você é um homem franciscano. Você adora boa Não. comida, eu ia dizer bom vinho, mas você não bebe, mas você é uma pessoa que trabalha para ter aquilo que você gosta de ter também. Sabe o que eu descobri sobre mim mesmo? Eu gosto de bons rituais. Não é sobre a boa comida exatamente, não é sobre a boa o lugar. Eu fiquei muito pensando nisso depois de uma experiência frustrada que a gente teve há uns dias, que Luanda me levou para um lugar. Ai, gente, isso daria um dilema. Daria. A gente pode. Eu não vou nem contar a história toda, porque isso pode render um episódio só disso. Mas que ela me levou para um lugar Muito massa. muito massa, mesmo uma bosta o lugar que ela me levou. E eu fiquei pensando muito nisso, porque na hora que ela ficou frustrada com aquela escolha da gente ir para aquele lugar e ficou frustrada com a minha própria frustração, porque foi estampado na minha cara quando eu cheguei no lugar. Eu disse, nossa, o que é que a gente veio fazer aqui, né? E, e ela veio assim, você veio pra mim, né, moça, dizendo, não, o que é isso? Você queria luxo? Você queria não sei o que lá? E eu fiquei dizendo, não, mas quando é que eu... Não é sobre luxo, mas eu gosto muito dos rituais. Então, isso, por exemplo, você falou, né? Pra que serve o dinheiro? Pra mim, o dinheiro serve... Agora, na pandemia, por exemplo, o dinheiro tá servindo pra muito pouca coisa, porque pra mim, o dinheiro serve pra juntar gente em casa ou em outros lugares e a gente celebrar. Então, pra mim, o dinheiro ele é uma ferramenta de celebração da vida, né? E não precisa ser muito ou pouco, médio. Não é sobre a quantidade de dinheiro, é o dinheiro que se tem. Eu nunca me importei, você sabe disso, eu nunca me importei em ter minha conta zerada no banco, desde que eu soubesse que estou ali trabalhando, estou ativo, que daqui a pouco vai ter dinheiro de novo, e que esse dinheiro foi usado para coisas assim.
Então, Essa é uma boa pergunta, né? Para que serve o dinheiro para você? e pensa nisso, assim, que, cara, não é sobre essa qualificação, esse selo, esse ISO bem-sucedido, ele é um termômetro, é, ele é um termômetro falacioso, assim, sabe? O que é isso, sabe, assim? Por que colocar essa pecha nas pessoas, sabe? Assim, bem-sucedido porque tem dinheiro, isso não é ser bem-sucedido. Ter dinheiro, é uma coisa. Fazer dinheiro também é outra coisa, porque tem essas distinções entre quem tem dinheiro e quem faz dinheiro e, e gente como eu que gasta dinheiro, que é outra categoria. Mas de verdade, assim, eu queria fazer esse convite à reflexão, que é qual lugar que a Valentina quer ocupar. Que lugar, Valentina, você quer ocupar? Que lugar você quer ocupar na sua vida, na sua existência e dentro das relações, que lugar você quer ocupar? Porque esse lugar não me parece justo com você. Quando você diz assim, aí eu não me dou bem com quem tem dinheiro e aí eu pulo fora, me desinteresso, sabe assim? Uai. E cuidar dessas representações simbólicas, né, que esses homens, com dinheiro ou sem dinheiro têm na sua vida, para que isso faça parte da sua história, mas que não seja a sua história. Então, seu tio faz parte da sua história, seu pai faz parte da sua história. Eles não são a sua história. A sua história você vai escrever em como você vai se relacionar com essas figuras daqui para frente. E, 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 e elas não são essas pessoas, esses homens que vierem com quem você vier se relacionar, eles não são projeções, eles não precisam ser projeções desse tio e desse pai. Bem-sucedido, mal-sucedido, com grana, sem grana. Eles precisam ser vistos por quem eles são também. Você está colocando essas projeções na frente. É. E uma coisa muito boa de se fazer é a gente se sentir capaz de interromper ciclo. Ai, isso é muito bom. É muito libertador, Valentina, pensar que você pode simplesmente interromper um ciclo. Seja um ciclo de perrengue, seja um ciclo de infelicidade, seja um ciclo de desamor, de falta de afeto. Interromper os ciclos. Quais foram os ciclos nisso que você traz na bagagem até aqui agora, né? O que é que você traz? O que é que você trouxe? Ok. O que é que você não quer mais carregar? O que é que você escolhe não mais carregar? E interrompe o ciclo. Deixa isso na primeira encruzilhada. Acende uma vela. Estoura um champanhe. Lá vou eu. É isso, Valentina. Eu sinto que esse seu dilema pode convidar muita gente a pegar aqui na mão da gente hoje, nessa quinta-feira, para parar para pensar no que são essas simbologias, a simbologia do dinheiro, do perrengue, mas tudo isso confrontado com o que a gente escolhe ser na vida da gente, mesmo. Escolha ser feliz, independente do que, sabe, do que suas parceiras ou parceiros tenham na conta bancária. E não se apequene diante do outro. É sobre você saber o tamanho que você tem. Se você souber disso, não vai ter dinheiro, carteira recheada, iate, carrão, nada que te faça se sentir pequena, porque você sabe quem você é. Você sabe o tamanho que você tem. Não é sobre o outro, é sobre você. E que essa observação te faça estabelecer relações onde isso não seja uma preocupação para você. Sim. Onde você não precise ficar se ocupando desse pensamento como se isso fosse reger o amor que você sente pela outra pessoa. E o amor que essa outra pessoa pode nutrir por você. Isso não faz parte dessa equação, Perfeito. né? Pode ser libertador. Eu não sei, eu acho. Adorei esse dilema. Eu também. E olha, foi no 90, igual ela falou. Cara de pau é isso aí. Então, Valentina, será que isso não é numericamente alguma coisa? Hein? Você falou, não, Dilema 90. Estamos aqui no Dilema 90 lendo o seu Dilema 90, veja só. É isso, foi bom hoje. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente e a quem apoia o Dilemas e apoia os demais podcasts da Rede Amparo. Se você quiser apoiar, fazer parte dessa comunidade tão querida, tão especial, vai lá em redeamparo.com.br/AMP. É isso, e a gente se encontra aqui toda quinta-feira. É sempre bom ter vocês aqui. Dilemas está chegando a simplesmente 1 milhão e alguma coisa de streams, de pessoas que ouviram a gente. Viva! Muito obrigado. Um beijo enorme para vocês, até quinta. Beijo, até quinta. Solta a vinheta, acabou. Dilemas. Mostra os seus que a gente mostra os nossos.